Bem-vindo, querido. Boa noite, pessoal. Antes de mais nada, eu queria agradecer a Alessandra e toda a equipe dela por esse trabalho bonito, por essa onda positiva que veio para ficar. Eu comecei a participar do encontro holístico lá ainda na Casa Mário Quintana, junto com a minha colega Letícia, que está ali sentada. E hoje eu até estou me sentindo um pouco estranho aqui sozinho, porque a gente sempre trabalha em dupla. Mas hoje, como a energia é masculina, é a minha vez, né, Lê? Bom, pessoal, me apresentando aqui então, para quem não me conhece. Sou Delcino Magalhães, terapeuta holístico, graduado em filosofia, pós em psicopedagogia clínica, especialista em dependência química, especialista em TFT, terapia do campo do pensamento, mestre em terapia Reiki, os dois carros mestres ali do meu trabalho, ministro do movimento interno da Senda da Alma, que a gente trabalha a espiritualidade, sócio de uma empresa Espaço Vida Positiva, que a gente trabalha com saúde das pessoas, psicologia, psicopedagogia, inclusão, massoterapia, auriculoterapia, várias PICs por aí. E também atuamos em vários municípios do Vale do Caí, trabalhando com avaliações psicológicas, psicopedagógicas e na inclusão escolar, e principalmente na prevenção da saúde das pessoas. Trabalho pelo SUS e também tenho dois endereços, Montenegro e Itabaí. Como hoje o assunto é energia masculina, eu vou falar muito passando, porque todo mundo já falou, tá? Todo mundo já comentou sobre a energia positiva, a masculina, que alguns falam positivo ou negativo. Energia masculina significa ação, expansão, habilidade, energia, foco, risco, tudo aquilo que as pessoas já repetiram o dia todo. Rigidez, guardem essa palavra, rigidez. E a energia feminina, que não tem como se falar da masculina sem falar da feminina, significa intuição, compaixão, acolhimento, sensibilidade, sentimento, percepção, amorosidade, relaxamento. Independente de nada a ver é lógico e é claro que nós masculinos temos mais a energia masculina e o feminino tem mais a energia feminina, mas ela pode estar nos dois e deve estar nos dois. O que é energia? O que é importante aí? É a união das duas, tá? Vamos falar um pouquinho aí sobre rigidez, sobre sexualidade da energia masculina. O indivíduo, para ter prazer masculino, ele precisa de estar no ponto alto de tensão, enquanto que o contrário, a energia feminina tem que estar totalmente relaxada. Ação, relaxamento. E a união das duas que promove o equilíbrio, promove o milagre da vida. O que se espera da união das duas? Homens intuitivos sem perder as demais características da energia masculina. E mulheres disciplinadas sem perder as demais características naturais da mulher. O que acontece? O mundo competitivo, o mundo corporativo, o mundo em geral é predominantemente masculino, energia masculina. E as mulheres, para fazerem parte desse mundo, perderam, porque é a mais valorizada, né? Elas perderam um pouco dessa sensibilidade, e isso no meio corporativo significa fraqueza. O contrário também, o homem que demonstra sensibilidade, ele demonstra ser fraco no mundo corporativo. Então, o resultado é isso que a gente tem aí, né? Violência, loucura, maluquice, competição desenfreada a qualquer preço. E é muito importante que a gente esteja atento para fortalecer nos homens a energia feminina e nas mulheres a energia masculina. A união das duas é que vai dar um grande salto de qualidade. Bom, aqui eu posso falar um pouquinho ainda sobre antes de entrar na minha trajetória, porque o meu assunto hoje é propósito de vida.
no que eu posso, o que eu preciso fazer para entender o meu propósito de vida. Lá na espiritualidade, quando a gente decide encarnar nessa reencarnação, 4 séculos antes de Cristo, Platão escreveu o mito de a República. Podem pesquisar aí, quem quiser. Lá ele fala que antes de vir encarnar para a Terra, é lógico que ele falou em forma de mito, né? O espírito escolhe as suas experiências. E quando ele encerra aquela reunião, ele vai num rio lá e toma um pouco d'água para esquecer. E que aquelas pessoas mais inteligentes, mais criativas, que no caso os filósofos, né, não tomavam água, ou tomavam muito pouco. E quando vieram para cá, lembram mais do seu propósito. O que eu vim fazer nesta existência? Depois Kardec falou sobre isso em 1800 e aprofundou mais os estudos. Hoje a gente tem muita gente falando sobre isso. E o importante é através da energia feminina que a gente consegue se conectar com tudo isso, para perceber e entender. Nós, simples mortais, não temos a sabedoria, por exemplo, a evolução de espíritos superiores, como Kardec, como Jesus, como Buda, que tinham isso natural. Eles lembravam desses acordos e faziam coisas extraordinárias. Eu vou falar alguns pontos, não todos, tá? Porque a gente não tem tempo, tá? Então, assim, ó, por exemplo, nascimento. Eu lembro exatamente do dia em que eu nasci. Eu lembro de momentos antes, quando a minha mãe estava se preparando, a minha bisavó, estava preparando água quente no fogão. Eu estava lá, eu lembro. Depois, quando eu nasci, eu fiquei lá num cantinho, enrolado, me deram um banho. A minha mãe muito mal, eu não sabia se eu ia sobreviver, não sabia, né? Depois da terapia, o psiquiatra lá, com a minha terapia, me disse que isso não é lembrança, isso alguém me falou e eu gravei. Não importa, importa que eu lembro exatamente de tudo isso. E se eu estava lá ou não estava, ou se foi me contado, chovia muito, era muita chuva naquela noite, e eu lembro exatamente de uma casa de barro, muito pobre, e a mãe confirma exatamente tudo como eu lembro. Bom, vou pular agora para 2, 3 anos, tem várias lembranças. Com 2 anos e meio para 3 anos, eu estava em cima de uma valeta, a minha mãe lavando roupa lá no meio, uns 50 metros, e um cachorro veio correndo, tinha muita gente por ali, gente pobre, gente humilde, e aquele cachorro veio correndo e me derrubou na água. Eu, com um paninho na mão, caí, comecei a tomar água, aí demorou alguns segundos, alguns minutos, alguém veio e me pegou e me levantou. A água era baixinha, não ia morrer afogado, mas como criança de 2, 3 anos, foi um choque muito grande. Eu tive muito tempo medo de água, pavor de água, em função disso. Com 7, 8 anos de idade, eu estava na escola, eu entrei com 7 anos, 7 e meio, por aí eu estava na escola, da 1ª à 5ª série, e aí, todos juntos, né? E a professora perguntou, que idade tem o teu pai, os pais de vocês, para todos os alunos. E aí, passaram pelos meus irmãos e ninguém disse nada. E todo mundo respondeu. Eu sabia, né? Eu vou responder. Eu era muito tímido. Sou o mais tímido da família ainda hoje, tá? Mas eu respondi. O meu pai tem 54 anos. E aí a professora achou estranho, 54 anos, mas não é muito velho. Não, 54 anos, fez esses dias. E aí as minhas irmãs, meus irmãos disseram, eu não lembro, ninguém lembrava. Voltamos para casa, chegamos em casa, contaram para minha mãe, e minha mãe veio falar para mim, por que tu fala coisa que tu não sabe? Mas como eu não sei? Meu pai tem 54 anos, eu tenho orgulho em dizer que eu sei isso. Aí ela me disse, tu não sabe nada, e fica quieto, senão tu vai apanhar. Eu apanhava muito, nós apanhávamos da mãe bastante, que tu não vai apanhar. Naquele dia, com 7 anos e meio, eu fiquei sabendo que o meu pai não era meu pai. E também não me disseram quem era o pai, nosso pai. E depois, a vida seguiu e por osmose eu acabei sabendo quem era o meu pai. Um pouquinho depois, com 9 para 10 anos, e eu vou depois pular, porque senão vai ficar muito tempo, a minha mãe me chamou, uma família muito pobre, com 8 crianças, a minha mãe me chamou e me disse,
meu filho, vem cá. Tem uma família bem de vida, abastada, que tem um filho de criação que casou, foi embora. Ela tem uma menina de criação com 8, 9 anos e ela quer um filho homem para criar mais um. Eles não têm filhos, não pode conceber. E nós te demos para eles. E eu disse, mas como assim? Eu não quero ir. Mas é para o teu bem, tu na loteria, tu vai te dar muito bem. A família é rica, tinha carro na época, porque na época carro era difícil ter, né? E eu tive que ir, contra a minha vontade. E eu fui. Os primeiros 3 meses que eu fui, eu chorava muito escondido de noite. Porque como eu tinha outros hábitos, não tinha roupa, meus padrinhos de crisma, que me batizaram aí e estavam me adotando, saíam para cidade, para a missa domingo, e eu não ia junto porque eu não tinha roupa. E aí eles levavam a minha irmã de criação e colocavam o relógio na janela para me saber a hora para poder me alimentar. E aí, às vezes ele vinha, às vezes não vinha, eu dormia na casa do capataz, e eu me sentia duplamente abandonado pela minha família e pela segunda família. Mas passou alguns tempo ali, e eles compraram roupa para mim, me educaram e me aceitaram como filho. Eles tinham medo de eu não ficar certo. E eu passei a fazer parte da vida deles. E fiquei lá por uns 2 anos, quase 3, bem adaptado, bem vestido, fartura, bem alimentado, com tudo que eu tinha direito. E aquelas pessoas, um casal de alemão, nunca me tocaram um dedo. Muito rígida, muito forte, me chamavam atenção, me educavam, mas nunca me tocaram um dedo. Nunca apanhei deles. E em casa eu apanhava um dia sim, o outro também. A família era a criação da família. E aí, passou quase 3 anos, aquele menino que tinha casado veio passar um tempo na fazenda. E aí, esse começou a me bater. E eu, com medo, com vergonha de falar para o meu pai, que eu estava apanhando, eu disse, eu não vou ficar aqui, eu vou para casa. E eu passei uma semana remoendo e calculando, como é que eu vou fazer? Eu vou chegar lá e vou dizer, minha mãe, eu sei que a senhora bate em mim, mas a senhora é minha mãe, eu gosto. Prometa que nunca vai bater em mim, porque eu não gostava de apanhar, e nunca gostei, que eu volto para casa. Porque na minha cabeça ela gostava, me queria em casa, né? Aí eu fui para casa um domingo, sozinho, fui para lá visitar eles, e cheguei lá, esqueci, nem disse nada, apenas disse, eu quero voltar para casa. Mas tu está doido, tu está louco, tu está bem adaptado, família rica, tirou na loteria, como é que tu está doido, vai me botar para a miséria? Eu quero voltar à minha casa aqui. Não contei por que motivo, não falei qual motivo, apenas pedi para voltar para casa. Contra a vontade, me aceitaram. E aí, eu não sei se foi a pior escolha da minha vida, porque eu acho que a gente passa pelo que tem que passar, né? Eu passei a sofrer bullying da minha família permanentemente. O riquinho, o coitadinho, porque aí eu tinha que trabalhar, eu tinha que fazer o que todos faziam. Eu era mais sensível, não aguentava o trabalho, tinha que levantar cedo, eu tinha medo de sair no escuro. De noite, a gente trabalhava sol a sol, eu tinha medo de voltar. E muitas vezes eu apanhei por não querer sair para trabalhar, por não estar com medo de sair. E eu tive que me adaptar com aquela situação. Foi tu que escolheu, então tu vai ter que trabalhar para ter o que tu precisa. E tu é um trouxa, vizinhos riam da minha cara, bullying direto. Bom, aí mais ou menos com 15 anos, eu vou parar por aqui, eu estava trabalhando bem longe, uns 10 quilômetros longe da fazenda, sozinho, um casal de um arado, um cavalo, e aconteceu uma coisa muito estranha. Um raio veio das alturas e eu recebi entrou uma flecha bem no meu coração, assim, atravessou, como se estivesse entrando. E naquele momento eu surtei no bom sentido. Eu fiquei fora do mundo, eu comecei eu pisava leve, entendeu? O mundo parecia que não existia, eu comecei a levitar. Aí eu voltei para casa, para a fazenda, sem saber o que fazer, chamaram a minha família,
me levaram no outro dia para um curandeiro, que não tinha médico, sei lá se não tinha, e aí ele disse que simplesmente ele disse, esse menino não pode trabalhar mais, ele tem que sair daqui, ele tem que fazer alguma coisa. E aí, contra a minha vontade, a minha mãe me mandou para a cidade, que foi uma coisa bem feita, né? E eu fui estudar, morando com estranhos. Aí, me senti novamente abandonado, sofrendo, sozinho, mas terminei os estudos, e com 17 anos eu saí pelo mundo, sozinho, vim para Porto Alegre, para Santa Catarina, comecei a viajar, trabalhar, sozinho, sem família, nunca mais voltei para casa. Amo minha família toda, a minha mãe mora comigo hoje, tem 98 anos, depois eu com 21 anos, cometi uma besteira de casar, casei com 21 anos, e aí fiquei mais 20 anos no anonimato, parei, tive uma carreira profissional boa, mas não estudei mais, parei. E aí, depois de 20 anos, eu retomei meus estudos, o casamento acabou, eu trabalhava numa empresa grande, petroquímica, e ele chegou aí para mim e disse assim, tu é um excelente funcionário, mas eu preciso que tu faça uma faculdade para te poder ser promovido. E eu digo, mas tranquilo, eu quero fazer, eu preciso fazer mesmo, eu sempre quis fazer. E eu fui no vestibular, me inscrevi, matriculei e voltei lá com a inscrição para ele. Estou aqui, eu começo o semestre que vem. O que tu escreveu? Filosofia. Ele disse, tu tá louco, porque uma empresa petroquímica tu vai fazer filosofia, o que tu quer, cara? Tu tá doido, não serve para nada. Paciência. Foi o que eu escolhi, e daquele dia em diante, eu não parei de estudar mais. Filosofia, psicopedagogia, curso de dependência química, TFT, Reiki, aí a minha carreira decolou. Em 2008, 2009, eu encerrei a carreira corporativa e passei a cuidar daquilo que eu gostava. Por que eu falei tudo isso, toda essa história aqui? Porque a criança que sofreu e a criança que sofre em cada um de nós, ela segue conosco, ela está presente no adulto. E eu levei muito tempo para entender tudo isso. Eu levei muito tempo para entender e aceitar a minha mãe como ela é, o meu pai como ele foi, as dificuldades que eu tinha. Quando eu não podia seguir, alguma coisa acontecia, ou a doença, ou a separação, ou, sei lá, o propósito de vida, ele se manifesta muito cedo. O problema é que as pessoas que estão à nossa volta e nós não conseguimos perceber. Eu vou dar um exemplo muito rápido e muito típico aqui que vocês vão entender. Por exemplo, as crianças que estão nascendo hoje já vêm com um preparo, já vêm com uma carga maior. E, por exemplo, uma criança que nasce com intolerância à lactose, o que a medicina alopática faz? Ela faz um tratamento para a criança acostumar com leite. Quando o leite não faz falta para ela, pelo contrário, o leite atrapalha a parte sensível dela. E a gente nivela aquele serzinho ao nosso padrão. Várias doenças, tipo TDAH, o próprio autismo, a medicina trata com medicamento. A medicina rotula. Não estou falando que a medicina está errada, a medicina ela é radical, porque ela foi fundada nisso a partir daqueles 500 e poucos anos depois de Cristo, em que decretaram que não existia reencarnação, né? Mas hoje a psiquiatria está olhando com outro olhar para isso e está levando em conta isso. Então, assim, há que se acolher. O tratamento para essas crianças hiperativas, para essas crianças que vêm diferentes, nós, enquanto responsáveis, entendê-las e apoiá-las. Eu tenho um filho de 10 anos, por exemplo, que ele não come carne, não toma refri, desde os 5 anos de idade. E depois que ele começou, por conta dele, ele resolveu fazer isso. Eu como muito menos carne hoje por causa dele. E a minha esposa que está ali, que é a mãe dele, já não come quase carne, não come carne porque ela apoiou ele. Então nós apoiamos ele. E não é só meu filho, são muitas crianças que estão vindo já diferentes. É muito fácil para a escola, é muito fácil para o sistema dizer que as crianças são hiperativas.
dá Ritalina, aí tu abafa o problema. A criança precisa se manifestar, precisa mostrar aquilo que ela tem de diferente, que ela tem para fazer a diferença nesse mundo. A Terra, para vocês, eu não preciso repetir, passa por um momento de transformação, né? Essa época, esse momento, é muito importante, momentos como esse, aonde nós estamos contribuindo para que ela se regenere. É importante, fundamental, mas tem o nosso trabalho, tem a nossa parte. 90% das ações são feitas na espiritualidade ou no nosso inconsciente, algumas delas. Mas 10% depende de nós. Como me alimento, como faço as minhas escolhas, se faço as minhas... e para encerrar, eu vou dar a única dica, porque terapeuta não dá dica, terapeuta não aponta os caminhos, né? Mas eu vou dar a única receita que eu me atrevo a dar, e tenho certeza que a maioria que está aqui concorda comigo. O único caminho, a única saída, a Fernanda falou aqui, é o autoconhecimento. Como é que tu atinge o autoconhecimento? A única ferramenta possível, tem outras, claro, mas essa eu afirmo sem erro, é meditação. Parar e olhar para si, sem medo do que tu está vendo. Se não gostou do que tu está vendo, a responsabilidade vai te ajudar a te melhorar. Mas é o único caminho. Se conhecendo, se entendendo, se percebendo, se tornando melhor. No Espiritismo eles falam isso de reforma íntima, que é a mesma coisa. Certo, pessoal? Era isso que eu tinha para falar para vocês. Parabéns a todos vocês e o meu muito obrigado. Valeu, muito obrigada. Vamos lá, para a gente encerrando.